Olá, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Bom, vamos lá para mais uma aula do nosso conteúdo. Hoje a gente vai falar sobre a produção dos materiais sintéticos e sobre alguns produtos de onde eles vêm. Então, alguns materiais que são usados para produzir esses materiais sintéticos. Antes de tudo, vamos pensar sobre algumas perguntas. Olhem em volta de vocês, ou pensem nas coisas que vocês têm em casa. Vocês conseguem separar essas coisas como naturais ou produzidas? Então, vocês conseguem identificar coisas que são naturais e coisas que são produzidas, que são fabricadas, que têm a influência do ser humano? De onde vêm as coisas naturais? Alguém cuidou dessas coisas, alguém plantou, colheu, separou, levou até um lugar para vender. E as coisas que são produzidas? Essas coisas que são, de alguma forma, transformadas pelo ser humano. Quem produziu, quem transformou, onde, como, por que processo, foi numa fábrica, como que isso aconteceu? Se possível, eu peço para vocês pausarem o vídeo um pouquinho, depois dessas perguntas, e pensarem sobre elas. Refletirem um pouquinho aí sobre as coisas que vocês têm em casa, antes de continuar a aula. Bom, essas coisas que são produzidas, que são manipuladas ou modificadas pelo ser humano de alguma forma, a gente chama de materiais sintéticos, e é sobre eles que a gente vai começar aqui a nossa aula. Então, os materiais sintéticos são todos aqueles materiais que é totalmente produzido pelo ser humano, que não é retirado diretamente da natureza, ou seja, ele não foi retirado daquela forma da natureza, ele foi modificado. É claro que a matéria-prima para fabricar esse material foi tirada da natureza, mas ela sofreu uma série de transformações para chegar nesse produto final. E aí, quando a gente pensa em materiais sintéticos, alguns dos exemplos mais utilizados na nossa vida, mais encontrados no nosso dia a dia, são os plásticos em geral, a gente vai falar mais deles mais para frente, o vidro, os medicamentos, vários tipos de tecidos, tintas. Então, todos esses são materiais sintéticos. Uma das fontes de matéria-prima que é muito usada para produzir esses materiais sintéticos é o petróleo. Acredito que todos vocês já tenham ouvido falar sobre o petróleo. Ele é uma substância composta por muitas outras substâncias, portanto, é uma mistura. E ele é uma mistura ele é uma mistura homogênea. E ele se formou há muito tempo atrás, milhares de anos, a partir de organismos mortos, a partir de seres vivos que morreram e sofreram decomposição em camadas muito profundas do subsolo. E aí pode estar no subsolo oceânico ou no subsolo terrestre. Aqui no Brasil a gente tem uma grande reserva de petróleo, que ficou bem famosa, que é o pré-sal, que fica no subsolo oceânico, que está sendo mostrado aqui nessa figura. Então, ele é uma camada de petróleo que fica lá no fundo do mar. E o petróleo, por ele ser composto por outras substâncias, né? Ele é uma mistura homogênea. Essas substâncias, elas têm diferentes pontos de ebulição. Outro conceito que a gente já viu. Então, o ponto de ebulição é a temperatura em que aquela substância muda do estado líquido para vapor. E aí, a gente tem aqui um exemplo, uma representação, na verdade, de como acontece a separação desses produtos do petróleo. Então, o petróleo bruto, da forma como ele é extraído, ele é levado para aquecimento. E aí, esse aquecimento, ele é feito. E aí, conforme os pontos de ebulição diferentes, a gente vai obtendo os diferentes subprodutos do petróleo. Então, quanto menor o ponto de ebulição, mais rápido esse produto é retirado, é extraído. Nem todos chegam ao estado gasoso. Alguns ainda ficam no estado líquido, como é o caso dos óleos. Então, aqui, a 20 graus, por exemplo, a gente tem o gás refinado, a 30 graus a gasolina, e assim por diante. E aí, acredito que alguns desses produtos aqui vocês já tenham ouvido o nome, né?
que é bem comum. Muitos deles são usados nos automóveis. E daqueles materiais que são derivados de petróleo, aqueles produtos do petróleo, são produzidos muitos outros tipos de materiais. E entre eles, os muito conhecidos na nossa vida: plásticos, tecidos, borrachas, essências, corantes e tintas, colas, explosivos, fertilizantes usados na agricultura, medicamentos, inseticidas, detergentes, e esses produtos mesmo são usados para fazer outros produtos. Então, os plásticos, eles são divididos em muitas outras categorias, muito usado para fazer uma infinidade de produtos. Então, a gente pode pensar em muitas coisas na nossa vida que precisam do petróleo como uma matéria-prima. Aqui, a gente tem uma tabelinha dos tipos de plásticos que existem. Então, os plásticos, eles são categorizados, eles são organizados de acordo com a forma de produção e como é a constituição química deles. E aí eles têm sempre uma sigla que tem a ver com o nome deles. O PET é mais famoso, né? Garrafa PET, aquela garrafa de refrigerante. E em toda a embalagem plástica a gente tem um símbolo, que é esse triângulo de setinhas aqui, com um número. E isso representa cada tipo de plástico. Então, o PET é sempre esse triângulozinho com 1, o polipropileno é sempre esse triângulo com 5, e aí a gente pode encontrar esses números nas embalagens. Se vocês começarem a reparar nas embalagens que vocês pegam ou que vocês têm em casa, vocês vão ver esses símbolos. Então, por exemplo, o PET, né, que tem esse nome todo esquisito aqui. Então, ele pode ser encontrado garrafas de detergente, de bebidas carbonatadas, que são as bebidas com gás, refrigerante, água com gás e tudo mais, a própria água, sem gás também. Esse polietileno de alta densidade, sacos de plástico, saquinhos de mercado, né, são esses. Então, tem todos esses tipos de plástico aqui e onde a gente consegue encontrar eles. E aí, lá na parte escrita no texto, tem essa figura também para vocês olharem com mais detalhes. E de acordo com o tipo de plástico, também vai ser a destinação para reciclagem. Então, cada um deles tem um tipo certo de reciclagem, e alguns não são nem reciclados aqui no Brasil. Então, não tem essa coleta de alguns tipos de plásticos para reciclagem. A gente não tem essa tecnologia. Bom, uma outra fonte de matéria-prima para muitos materiais sintéticos é o carvão mineral. Ele também é formado pela fossilização, pela transformação em fósseis de alguns seres que morreram há muito tempo, mas no caso seriam só vegetais. Então, o carvão mineral ele é formado basicamente a partir da fossilização de árvores. Então, ele fica também no subsolo, mas aí no subsolo terrestre, e aí acontece uma escavação para conseguir retirar esse carvão mineral. Então, ele tem essa característica aqui. Parece o carvão mesmo que a gente usa na churrasqueira, né? Tem essa característica aqui. É parecido com uma rocha. E aí, alguns derivados e materiais produzidos. O carvão, ele também vai ser... seus produtos também vão ser retirados a partir de um processo um pouco parecido com o petróleo, que é um tipo de destilação, que a gente viu na aula um outro tipo de destilação, né, aquele da água e do sal. E aí ele é dividido em 3 partes, dos 3 estados físicos, líquido, sólido e gasoso. Da parte gasosa, dá para tirar combustível, da parte líquida, dá para tirar os produtos que vão fabricar depois fertilizantes, tintas, também medicamentos, plásticos, asfalto, e da parte sólida é possível retirar produtos para formar o ferro e o aço. Bom, e aí é muito importante a gente conversar um pouquinho sobre os impactos que tanto essas matérias-primas, o carvão e o petróleo, quanto os materiais que são produzidos a partir dele podem causar, tanto na nossa vida, na nossa saúde, de quem usa esses materiais, de quem trabalha na extração, no transporte, em tudo, né? Então, o primeiro impacto que a gente pode falar é o impacto da exploração desses materiais, tanto do petróleo como do carvão mineral, dessas matérias-primas. Então, a exploração ela é bem invasiva, vamos dizer assim, ou seja, ela precisa cavar muito profundamente, ela precisa escavar, tirar camadas de terra, então isso é muito invasivo.
principalmente o petróleo. O transporte dele oferece um risco muito grande, então é comum acontecerem acidentes de petróleo, de derramamento de petróleo, às vezes com mais impacto, às vezes com menos impacto, e aí esse petróleo acaba caindo no mar e vai contaminar tanto as pessoas que usam a praia, as pessoas que vivem da pesca, quanto os próprios animais que vivem no mar. A queima desses materiais como formas de combustível libera gás carbônico, que é um gás extremamente impactante em altas quantidades, né? E ele já está em altas quantidades na atmosfera. Ele contribui para o efeito estufa e o aquecimento global, que talvez você já tenha ouvido falar. Esses materiais, por eles serem sintéticos, eles não são naturais, eles não entram em decomposição como, por exemplo, uma casca de fruta, que é um material natural. A casca de fruta, ela consegue se decompor pela ação de micro-organismos decompositores, porque eles são justamente organismos naturais e se alimentam, vamos dizer assim, de materiais naturais. Como esses materiais são sintéticos, eles não conseguem ser decompostos. Então, eles vão ficar na natureza por muito, muito tempo. Eles não desaparecem, vamos dizer assim, nesses termos, né? Como um material natural. Um plástico, ele pode ficar na natureza por centenas, por séculos, nem se sabe. Todo plástico, desde o primeiro que foi produzido na Terra, ainda está no planeta, então ele não desapareceu. E isso acaba causando um impacto gigantesco, muita poluição, principalmente no mar, né? A gente tem falado muito sobre a questão do plástico no mar, porque muitas pessoas no planeta moram próximos às áreas costeiras, moram próximo ao mar. Então, uma grande quantidade de lixo acaba indo para o mar. Alguns materiais, eles acabam entrando em contato conosco, acabam entrando no nosso corpo, às vezes tinta, o próprio medicamento, e isso pode ter algum efeito de intoxicação. É claro que o medicamento muitas vezes é necessário, mas ele também é bastante usado em exagero e sem muito controle, às vezes. E além do plástico, que a gente vai falar um pouquinho mais, também existe o microplástico, que é um plástico muito pequeno, às vezes até microscópico, que a gente não vê. E ele pode estar em produtos de higiene, como pasta de dente, pode estar em produtos de beleza, às vezes, e ele pode até se soltar de embalagens plásticas. Então, uma água que está dentro de uma garrafa plástica, ela pode estar ali há tanto tempo, começou a se soltar partes da garrafa e a gente está ingerindo. Esse microplástico pode estar no ambiente, pode ter caído num rio, em algum lugar que foi captada a água que a gente está tomando, e é tudo muito novo, o conhecimento sobre o microplástico, né? Os estudos são muito recentes, mas já tem muitas evidências de que o microplástico causa muito impacto, tanto na vida dos animais aquáticos, como na nossa vida. E alguns dados sobre o plástico. Cerca de 90% das aves marinhas já comeram plástico ao menos uma vez na vida. Não sei se vocês já viram imagens, existem imagens de estômagos de aves, de mamíferos, de animais marinhos com muito plástico no estômago, é horrível. Até 2050, existe uma estimativa de que se continuar esse descarte de plástico no mesmo nível que está hoje, vai ter mais plástico no oceano do que peixe. 80% do lixo que está no mar vem da terra. Então, é lixo produzido na terra e que vai parar no mar de alguma forma. Não é lixo, por exemplo, de pesca ou de barco que está lá. Então, a maior parte do lixo vem da terra. Essa informação eu já falei. Mais de 8 milhões de toneladas de plástico vão para o oceano todo ano. Então, 8 milhões de toneladas é muito. Para vocês terem uma ideia, 1 tonelada são 1.000 quilos. Então, 8 milhões de toneladas. Olha quantos quilos de plástico. E o Brasil ele é o quarto maior produtor de lixo plástico no mundo. E menos de 2% é reciclado. Então, parece que a gente recicla muito, mas na verdade não. E a média é de 1 quilo por pessoa por semana de produção de plástico. É claro que muitas pessoas produzem muito menos plástico e muitas pessoas produzem muito mais lixo plástico, né? Isso é uma média. E aí, o que a gente pode fazer para reduzir o uso, a produção, o descarte desse plástico ou dos materiais sintéticos no geral, pensando que eles são um problema porque muito não é reciclado e muito vai parar na natureza e ele não se decompõe. Então, existem muitas formas da gente
contribuir para diminuir tanto o consumo como a produção. Só que também a gente tem que entender que as empresas que produzem as coisas que a gente consome, elas também têm que ter uma responsabilidade. Tanto as empresas que produzem, como as empresas que vendem, né, os produtos. Então, existem já pesquisas para produzir plásticos biodegradáveis, ou seja, são plásticos que a matéria-prima deles é planta, por exemplo. Então, se eles forem para a natureza, eles vão se desmanchar, eles vão conseguir ser decompostos. E aí, eu coloquei essa imagem aqui dos 7 R's, porque isso aqui são como se fossem frasezinhas para a gente pensar em como reduzir o uso e o descarte desses materiais. Repensar o que a gente consome. Se a gente precisa consumir aquele plástico, por exemplo, eu estou num lugar, tem lá um copinho descartável. Eu posso não usar aquele copinho descartável. Eu posso ter um copinho de outro material, que ele não é descartável, que eu uso muitas vezes, e eu posso levar ele sempre comigo. Então, começar a criar um hábito, para eu não chegar num lugar toda vez que tem lá um bebedouro com copinhos descartáveis, e eu ir lá e pegar toda vez um copinho novo. Então, eu sempre usar o mesmo copinho. Sacolas de mercado, eu posso usar uma sacolinha de pano ou uma sacola que não seja descartável. A gente muitas vezes não pegar. Então, por exemplo, a gente perdeu o hábito de, às vezes, tomar as coisas sem canudo. Então, a gente pega o canudo já de um jeito automático. E o canudo, ele é uma coisa que é quase instantâneo o uso dele, né? E ele vem de um recurso super caro, super raro, que vai acabar, que é o petróleo. Reduzir, então, diminuir o uso desse plástico, como eu já falei. Consertar as coisas ao invés de jogar fora. Recolocar as coisas no ciclo, da mesma forma, ao invés de jogar fora. Reciclar. Então, também investir em tecnologia para aumentar a reciclagem. Fazer com que as nossas cidades invistam em reciclagem, coleta de lixo. Ensinar o que é a separação de lixo. Reutilizar as coisas ao invés de jogar fora. E muitas outras coisas que a gente pode pensar aí para reduzir o uso, o descarte, a produção, o consumo. Quanto mais a gente consome, mais é produzido e mais é jogado fora. Então, a gente tem sempre que repensar tudo isso. Bom, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, nos procurem e bons estudos.